Olá pessoal, que a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus esteja hoje sobre o seu lar, sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu sou a missionária Ivanilde Serafim e você é bem-vindo aqui no nosso canal. Nós estamos numa série, eu estou falando sobre as emoções. Primeiro vídeo eu falei sobre a raiva, segundo vídeo eu falei sobre o medo que paralisa. Sim, aquele medo que te paralisa e não te deixa ir adiante. Terceiro vídeo eu falei sobre tristeza. E hoje nós vamos falar sobre alegria. Quem quer alegria? Falta alegria aí na sua vida? Então fica aqui, você está no vídeo certo, no lugar certo, onde Deus vai falar com você. Próximo vídeo eu estarei pegando personagens bíblicos para descrever sobre essas emoções que nós falamos. Durante essa série eu vou trazer para você personagens bíblicos que estarão falando, mostrando na prática para vocês como que é a raiva, o medo, a alegria e assim por diante, e a tristeza. Nós temos muitas histórias bíblicas para olhar com essa ótica e nós vamos esmiuçar este assunto, porque eu vejo que isso é uma grande necessidade de todas as pessoas aprenderem. E você que está aqui é privilegiado para aprender isso de acordo com a Bíblia e com a palavra de Deus. Então eu quero ler com você aqui no Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Capítulo 10 de Lucas e o versículo 21 em diante. Eu vou, para você entender, vou te contextualizar aqui. Foi no momento em que os 70 discípulos foram e pregaram. Depois eles voltaram felizes porque os demônios os submetiam. E Jesus falou assim: olha, eu vi Satanás descer do céu como raio. Não vos alegreis porque os demônios submetem a vocês, mas alegrei-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida. E aí Jesus fala essa palavra. Então, assim, naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: ó Pai, então ele fez uma oração porque ele estava muito alegre. Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço, porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios, dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isto. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser... ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então Jesus virou para os discípulos e disse, só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas, reis, gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. Gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Enfim, o que essa palavra tem a ver com tudo isso? Sim, primeiro que Jesus se encheu de alegria porque ele se encheu de gratidão a Deus pelo que Deus estava fazendo pelo poder do Espírito Santo e por ele estar na terra através dos seus discípulos. Ele se encheu de alegria e ele agradeceu a Deus porque aqueles 70 que ele enviou eram considerados pequenos. Sabe aquelas pessoas que não têm nome, não têm título, não são importantes para a sociedade, não têm um valor, não têm poder aquisitivo, não tem nada disso? E o Senhor escolheu essas pessoas que a sociedade o desprezou e encheu de riquezas do céu, de sabedoria, de poder, de expulsar demônios, de curar enfermos. E eles estavam ali maravilhados com o poder de Deus. E aí Jesus se encheu de alegria, ou seja, se encheu de gratidão. E aí fez essa oração, porque Deus ele revela para mim e para você as coisas, os segredos do reino dele. Ele revela quem é o Pai, revela esses mistérios, nos dá poder para pisar escorpiões e serpentes, para expulsar demônios, para curar enfermos, mas a nossa maior alegria é a gratidão por ter perdão dos pecados e o nome no livro da vida.
Então essa é a sua alegria, a minha alegria, a nossa alegria de ter o nome no livro da vida, de poder ser perdoado. E quando a gente olha ao nosso redor com gratidão e sabe agradecer a Deus pelas bênçãos que nos cercam, isso também nos enche de alegria. Mas tem um grande sabotador da alegria. Jesus veio para nos ensinar segredos do reino dos céus e a quem ele quer revelar. E ele revelou pra gente o coração do Pai. Eu quero revelar pra você um pedacinho do coração do Pai que Jesus trouxe pra gente, que nos traz muita alegria. Abra aí sua Bíblia. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 14. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 14, diz assim, ó. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem a vocês, o Pai, aí tá revelando o coração do Pai, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Olha que forte isso. Mas se não perdoardes as pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas. Ofensas é o quê? Quando nós pecamos, nós ofendemos o coração de Deus. E uma pessoa só ofende o meu coração e o seu coração porque ela peca contra nós. Nós cometemos pecado contra Deus e contra os homens. As pessoas cometem pecado contra Deus e contra outras pessoas. Quando você humilha alguém, despreza alguém, xinga alguém, trai, você está pecando não só contra Deus, mas contra a pessoa e a outras pessoas que também vão ficar chateadas. Então, nós temos que perdoar o pecado das pessoas que elas cometeram contra nós. Quando nós liberamos elas em perdão, nós recebemos também a graça de Deus para ser perdoada dos nossos pecados. É como se fosse uma colheita. E aqui Jesus está revelando o coração do Pai. Em outro local aqui, ele conta uma parábola lá em João, quando Pedro pergunta: até quanto devo perdoar o meu irmão? 7 vezes no mesmo dia? E aí Jesus fala, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 por dia. É fácil, gente. Uma pessoa tá o dia inteiro te machucando e você ter que perdoar ela 70 vezes 7 no dia, gente, não é fácil. Humanamente falando, não é fácil. Mas se Jesus está falando que é assim que nós devemos ser, ele vai nos dar o poder do Espírito Santo. E é pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo que você vai conseguir realizar isso. Não é na força do seu braço, nem da sua carne. Talvez você não conseguiu ainda liberar o perdão e ser livre de todas as dores que está aqui dentro, porque é o grande sabotador. O que é sabotador? Que rouba. Sabotar é roubar. É fazer com que você caia numa armadilha, que você não consiga ter a alegria, que vai roubar a alegria de você. Então, uma grande coisa que vai roubar de você a alegria é quando você tem mágoas, ofensas e feridas no seu coração ou problemas que não foram resolvidos com outras pessoas. A falta de perdão rouba completamente a alegria e nos deixa triste, chateado, amargurados. E o Senhor Jesus quer te encher de alegria, porque Ele é a própria alegria. Ele quer te encher de gratidão. Como eu vou ter gratidão onde eu sou o tempo inteiro, sou a vítima do mundo? Todo mundo me humilha, todo mundo me despreza, ninguém gosta de mim, eu vivo uma grande rejeição, as pessoas me odeiam. E você entra num local de sofrimento como você fosse a única pessoa certa do mundo, todo mundo que está ao seu redor é errado, ninguém te entende. Mas isso é só porque você ainda não entendeu que você precisa perdoar essas pessoas. Porque de fato, você não é a vítima do mundo, você não é o coitadinho, as pessoas não são dessa forma que você enxerga. Você só está enxergando isso porque tem dentro de você algo que chama falta de perdão. E eu quero dizer para você aqui algumas coisas aqui hoje. A falta de perdão é pegar e beber todo dia um golinho de veneno. Tristeza, amargura, ressentimento, aquela ferida aqui dentro que dói. Aí você toma um pouquinho daquela dor. Porque fulano falou isso. Porque fulano fez aquilo. Porque ciclano não sei o quê. Aí você vai bebendo. Você tá tomando veneno. Você vai morrer. Aos poucos. Seu corpo vai começar a se encher de doenças, de enfermidades. Você vai ter problemas psicológicos.
emocionais, vai desencadear um monte de doenças no seu corpo, na sua alma. E essas doenças vai fazer com que você morra aos poucos, porque você está tomando veneno. Só que na sua mente você está achando que esse veneno que você está tomando é o outro que vai morrer, o outro que vai pagar. Porque se eu perdoar, ele vai ficar livre do castigo dele. Porque essa pessoa não pode ser perdoada, porque olha o que ela fez. Se eu me rebaixar para ela, se eu ir até ela e liberar o perdão para ela, se eu fizer isso, então essa pessoa vai montar em mim, ela vai achar que ela tá certa, ela vai se aproveitar disso, ela vai pensar que ela que tá certa, que eu que tô errada, ela vai me humilhar mais. E aí você pensa que se você não perdoar e continuar com a sua dor aqui dentro, ressentindo ela, a outra pessoa que vai pagar. Porque a justiça de Deus vai ser feita em cima da sua dor. Eu quero dizer pra você que a justiça de Deus não é feita em cima da sua dor, é feita em cima da sua cura. Deus vai fazer justiça quando você for curado da sua ferida. Quando você liberar essa pessoa. Quando você perdoar ela e deixar para Deus agir. A falta de perdão é como se fosse um colesterol, uma gordura no sangue, entupindo as veias. E fazendo com que você não viva. E isso pode dar ataque cardíaco, sim. Pode dar AVC, pode. Existe, sim, história de pessoas que tiveram AVC, ataque cardíaco, que era totalmente emocional. E eu quero dizer pra você que quando você perdoa, você limpa o seu sangue emocional, porque o sangue emocional que circula nas veias da nossa alma se chama amor. E quando você perdoa, circula nas suas veias da alma amor. E amor é o próprio Deus. Deus é amor, é Deus que circula dentro de nós. O sangue não é vida? Deus é vida. E Deus vai circular dentro da sua alma, trazendo uma paz, uma alegria. E esse circular do sangue emocional chamado amor, ou o próprio Deus dentro das suas veias, circulando dentro de você, vai trazer para você não só muita alegria e paz, mas vai trazer saúde, comunhão com Deus. Seus ouvidos vão ser destampados para ouvir a voz de Deus. Você vai ter cura de paternidade, de maternidade, cura, de feridas causadas pelos seus irmãos, pelos seus tios, pelos seus primos, pelos adultos da sua infância, pelos seus professores, pelas pessoas que te causaram dor. Você vai ser curado. E você vai ser livre desse mal. E aí Deus vai fazer a justiça na vida dessas pessoas da forma dele. Você não vai ter nada com isso. Deus, eu não desejo mal, está nas suas mãos. O Senhor que julgue essa pessoa como o Senhor quiser. Eu estou livre disso. Eu não quero ficar presa a isso. Então você precisa entender que o Senhor, Ele nos trouxe para viver isso. E quando a gente não entende que a gente precisa liberar o perdão para que nós possamos ter a cura, a libertação, a alegria e a justiça de Deus ao nosso favor, a gente fica presa nesses sentimentos. E Deus não vai perdoar o meu pecado quando eu não perdoar o meu próximo. Eu preciso liberar o perdão aqui dentro para alguém. Existem pessoas que você vai perdoar e você vai ter que se afastar delas. Existem pessoas que você vai ter que perdoar e você vai ter que manter a distância delas. Porque não vai ter possibilidade de você estar convivendo. Mas existem pessoas que você vai ter que perdoar e conviver. Existem pessoas que você deve perdoar e chegar para ela e falar para ela que você está perdoando ela. E liberar ela da sua vida. Só como você vai saber quem eu devo ir falar com ela sobre o perdão, como falar, ou como eu vou saber se essa pessoa devo me afastar, ou se essa pessoa devo ainda continuar convivendo, mas ainda não posso dizer a ela que estou perdoando. Discernimento do espírito. Você vai gerar isso no útero espiritual, num momento de oração, você vai gerar isso no espírito. Você vai gerar dentro de você, no espírito, para que isso venha se realizar no material diante das pessoas. Então, nos próximos vídeos eu vou trazer agora personagens bíblicos para falar com você sobre essas questões. Existem alguns personagens que eu vou descrever sobre eles para que você entenda com mais clareza. De repente até aqui você entendeu superficial, mas quando a gente começar a descrever a história desses personagens, você vai entrar mais a fundo sobre a vida deles. E hoje o Senhor te convida, se você
ainda pensa no seu coração, mas eu perdoo, eu não tenho mágoa de ninguém, eu já perdoei, eu perdoo fácil. Olha, eu não guardo mágoa de ninguém, mas tem dor aí no seu coração, tem ferida aí no seu coração, tem amargura, tem falta de alegria, você tá ressentindo, você tá lembrando das palavras que alguém falou com você, tá ressoando na sua mente aquela palavra que te ofendeu, aquela ação que a pessoa teve com você, tá repassando na sua mente, remoendo, você tá lembrando daquilo o tempo inteiro, você tá vivendo o dia lembrando daquela palavra, daquela ofensa, daquela atitude da pessoa, porque ainda não perdoou, porque quando você perdoar de verdade, isso some da sua mente, isso some da sua vida, isso é apagado, mas enquanto você tá remoendo, está acontecendo um trabalho de perdão, e o perdão é um processo, você decide perdoar, libera o perdão, e esse perdão, ele vai sendo gerado dentro de você, e você vai continuar dia após dia, liberando perdão de novo, até isso sumir de dentro de você. E às vezes você pode dizer assim, não, mas eu não lembro de nada disso, eu já esqueci, porque às vezes acontece, você esquecer, fica lá escondido no seu inconsciente, mas não perdoou. E não é porque você esqueceu que significa que perdoou. Mas quando você vê aquela pessoa, quando ouve falar no nome dela, quando você quer, tem alguma situação que você tem que estar perto dela, que você tem que estar junto dela, se isso te causa uma dor, um constrangimento, você ainda está em trabalho de perdão, você ainda não perdoou por completo. Então é necessário que você viva o processo do perdão até o final dele. Porque aí você não vai ter problema nenhum quando falar o nome daquela pessoa, quando você estiver perto daquela pessoa, porque você vai estar completamente curada. Você vai estar feliz, regozijando no Senhor. Isso é um trabalhar do Espírito Santo. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, há remédio em Gileade. Esse remédio de Gileade, esse bálsamo, essa unção é derramada pelo Espírito Santo dentro de mim e de você para curar dores e feridas do coração. Deus causa ferida em mim e você e Ele mesmo cura. Porque muitas vezes, quando nós sermos curadas de feridas mais antigas, Ele precisa causar feridas pequenas para nos chacoalhar. Porque quando Ele está tratando, Ele vai mexer nas feridas. E quando Ele vai mexer nas feridas, vai doer. Você tem que expor suas feridas para Ele, deixar Ele mexer. Deixa Deus agir. Deixa doer. Coloca essas feridas diante do Senhor. Deixa doer. Chora. Deixa doer. Vai no seu momento de oração e fala, Deus, isso está doendo, isso é difícil, isso aqui. Qual é a sua maior dor hoje? Quais são as suas maiores dores? Às vezes não é só uma, são várias. Coloca isso diante do Senhor. Deixa Ele mexer. Deixa Ele mexer. Vai doer, mas vai sarar. E confia nele. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele é poderoso. Ele é Deus da cura. Ele é Deus maravilhoso. E Ele pode te curar, te restaurar, te abençoar. E eu creio, no nome de Jesus, que você será abençoado pelo Senhor através dessa ministração, dessa série que nós estamos fazendo. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.